Assunto que causou polêmica é o tema de hoje aqui no Misto Cast. Causou polêmica em vários municípios brasileiros e não foi diferente aqui em Timbó. Veio uma notícia de que haveria mudanças em relação aos escoteiros, ao uso de barracas e também de banheiros, que a diferenciação seria feita por gênero e não mais por sexo biológico. Essa notícia é uma mentira. E quem vai esclarecer para a gente essa história é o chefe Everton e o chefe Giovanni, do Escoteiros Purpurata aqui de Timbó, para a gente esclarecer essa polêmica toda. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Bom, vamos começar pela polêmica, né, Everton? Quando essa notícia foi divulgada, gerou um turbilhão de comentários, né? As pessoas já se apressaram a dizer: vou tirar meus filhos dos escoteiros, agora vai virar uma bagunça. Então, o que que tem de verdade nessa história e o que é que tem de mentira? Então, do início, né? A UEB, ela divulgou no final do ano passado, ou no início desse ano, não sei precisar a data, O EB é a União dos União dos Escoteiros do Escoteiros do Brasil. Brasil, né? Tá. Que é o órgão máximo do escotismo no nosso país. Ela divulgou um programa, porque todos os anos ela faz programas, né? E esse ano o programa era de acolhimento e a questão de diversidade. Mas ele não dizia respeito somente a pessoas LGBTQIA+. Tem questões com pessoas com deficiências físicas, pessoas com dificuldades financeiras, pessoas em situação de vulnerabilidade. Imigrantes. Exato. E como é que os grupos poderiam fazer para acolher essas pessoas? Mas quando ela trata de pessoas transgêneras, ela colocou que a divisão biológica, quer dizer, o sexo biológico não seria o critério primordial para a divisão de banheiros e barracas. Então, assim, nós temos o POR, que é o Princípio, Organização e Regras, e seria mais ou menos a Constituição dos Escoteiros, e lá sempre constou que tem essa divisão. A divisão é, em todos os eventos, crianças de adultos e meninos de meninas, homens de mulheres. Isso está no POR, é uma regra. Então a OEB colocou que essa não seria mais a regra definitiva, né? Que nós deveríamos observar os membros do grupo e conversar com as pessoas diretamente envolvidas e proporcionar para elas situações nas quais elas se sentissem mais confortáveis. Neste caso, não só o jovem que eventualmente participasse do grupo e que seja um LGBTQIA+, ou um jovem trans, ou inclusive um chefe trans, né? Mas a todos os interessados, certo? Então, assim, partindo esse foi o primeiro texto, né? Que foi distorcido por muitos jornais. Assim, o que eu vi... Pelo menos na minha avaliação. O que eu vi de jornal, assim, que foi até a Mátria, né, Giovanni? Foi a primeira a colocar essa questão. Então, assim, até eu me lembro da postagem. Escoteiros não terão banheiro unissex. E depois isso saiu na Gazeta do Povo, né? Então, isso é claro. No nosso grupo também chegou ao nosso conhecimento, nós começamos a discutir, porque era vamos dizer assim, uma violação do que estava no POR. Né? E a gente achava, mas não é isso ali. Principalmente eu li o texto, isso não é isso ali. Eu vou, antes de ver o posicionamento que está ali na Gazeta do Povo, eu vou ver o que a UEB está falando. Né? O que o meu órgão máximo está dizendo para mim. Né? Se é isso mesmo, e aí eles estão equivocados, porque eles estão impondo uma situação que a gente tem que conversar, ou se é uma distorção. Então, isso foi mais ou menos no dia 17 de janeiro. Dia 17 de janeiro sai um posicionamento da UEB. E ela diz, não é isso. Nós estamos colocando que vocês não podem usar isto como critério único. Nós vamos ter que conversar. Mas isso não acalmou os ânimos. E também é por culpa da OAB, da UEB, porque ela não foi incisiva para dizer, então agora está saindo uma resolução, uma portaria, uma normativa, é assim que funciona. E também não se procurou os órgãos que divulgaram a notícia, né? Deixa eu dar a minha versão. Exatamente. Então, ela falhou nisso ali, por omissão. Inclusive, ali na Gazeta, eu acho que o primeiro comentário já tinha que ser da União dos Escoteiros do Brasil, dizendo, não, vocês estão equivocados, exato. O negócio é esse. Então, quer dizer, na prática, Everton, o que a União está recomendando? É o acolhimento, não é isso?
das pessoas, é uma conversa, e aí a gente está falando de grupos vulnerabilizados. Então, por exemplo, na prática, entrou uma pessoa trans nos escoteiros em Purpurata. Como que vai ser, como é que vai lidar com essa Então situação? assim, já respondendo tua pergunta, mas só complementando daí, porque depois a UEB, depois que começa a sair, inclusive, notas de grupos da região, porque nós somos cobrados, né? Saiu uma nota nossa, eu não sei precisar a data, mas ela, acho que na região a nossa foi a primeira aqui, né? E depois sai de outros grupos. E a gente, porque, assim, independente do que as pessoas pensam ou deveriam pensar, os pais ficam assustados porque não conhecem, não sabem o que está acontecendo e nos cobram. Então a gente tem que dar um posicionamento para os pais para eles entenderem como é que funciona a situação. Passado isso, aí é o EB, sim. Aí o presidente da regional, da nacional, ó, vamos explicar. E eles alteram esta normativa. Então, o que, que passa a valer? Que ainda o critério para divisão de barracas e banheiros é o biológico, como sempre foi. O que o EB estava propondo é, em situações especiais, que você precise que você tenha um jovem ou um adulto transexual, gênero fluido, não binário, ou gay, lésbica, você tem que conversar com ele e com todos os envolvidos para achar uma solução adequada para todos. Primeiro, porque o movimento escoteiro é acolhedor. Eu acolho a todos, eu não posso excluir. Né? Então, assim, eu vou conversar. Se fosse no nosso caso, eu como diretor de métodos, o Giovanni como vice-presidente, nós primeiro conversamos com o jovem para saber o que você quer. Se o jovem disser, chefe, eu tenho o corpo biológico de homem, mas eu me sinto mulher. Eu quero ser tratada como mulher. Sim, dignidade humana, você vai ser tratada como mulher. O máximo que a gente puder, nós vamos tentar te ajudar com relação aos teus colegas, mas você tem que entender que a maioria aqui são jovens, às vezes imaturos. O que pode te causar maior conforto? Dormir na mesma barraca, porque eu também tenho que pensar o que os outros jovens vão querer. E o que a família dos outros jovens também vão querer. Eu não posso impor nada. É tudo no diálogo. Então, se eu tenho um jovem de sexo biológico masculino que se identifica com feminino, automaticamente não vou colocar este jovem a dormir com as meninas. Porque ainda eu tenho o impedimento do sexo biológico. Né? E eu posso causar um desconforto para as meninas que estão naquela barraca. E eu posso causar um desconforto para os pais das meninas que estão naquela barraca. Né? Então, qual é a solução que nós proporíamos? E que eu acho que é o que o EB tentou. Vamos conversar. Uma solução individual. Uma barraca só para você. Um banheiro só para você. Né? Do mesmo modo que eu não posso impor para um grupo, agora vai ser assim e vocês vão ter que aceitar, eu não posso deixar a pessoa numa situação constrangedora. Que no lugar que ela está precisando de acolhimento, ela caia fora. Isso não dá. Então a solução é conversar. Tanto é que a UEB coloca dialogar, criar uma alternativa. Nada é imposto ali. Nada. E se a gente for ver o programa, é para você conversar em todas as situações, não só com essa situação do transgênero. Você vai conversar também na questão da vulnerabilidade. Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para um jovem que está em situação de vulnerabilidade participar do grupo escoteiro? Como é que eu vou fazer para um jovem que tem dificuldades financeiras participar do grupo escoteiro? Eu vou impor para ele, vai ser assim? Não, eu vou conversar. Pai, nós temos uma alternativa, nós podemos procurar padrinho, vocês querem? Se ele não tem condições agora de fazer atividade externa, vamos fazer interna. É tudo conversa. Tudo no diálogo Nada e achar imposto, uma saída. não pode ser imposto. Chefe Giovanni, vem para a conversa. Qual é a tua avaliação de toda essa polêmica e do uso que foi feito dela? Acabou meio que sujando um pouco a imagem dos grupos, né? Por não ter tido passado a verdadeira mensagem que ela deveria ter. Então, nós que estamos lá lidando com as famílias e acolhendo as pessoas, para a gente ficou um pouco difícil no começo de saber como lidar, né? Por isso que a gente foi atrás, correu, né? O chefe Everton buscou tudo certinho, o que era, o que podia, o que não podia, né? Para a gente lidar com isso. Então, daí se tornou mais fácil, porque daí a gente sabe o que passar para os pais. E graças a Deus se percebeu que era uma fake, né? E com isso a gente conseguiu contornar a situação. Aliás, eu até
Eu gosto de sempre fazer esse alerta, né? A gente está vivendo já há algum tempo num momento social onde existe muito a circulação de notícias falsas. Então, a gente precisa ter cuidado, o leitor tem que ter cuidado. A internet é um terreno perigoso para fake news. As pessoas recebem uma notícia e elas já comentam com sangue nos olhos e elas compartilham 1000 vezes. E o estrago é feito de uma forma que nem o jornalismo consegue, na mesma velocidade, desmentir. Então, assim, quando você receber, leitor, internauta, principalmente ali nos grupos de WhatsApp, uma notícia que seja, sabe, muito, que te chame muita atenção, meu Deus, os escoteiros, uma instituição que tem 100 anos, os escoteiros agora, as barracas vão ser divididas por gênero, vai ter banheiro unissex. Quando você receber uma coisa dessa, não compartilhe e busque fontes confiáveis. Então, quer dizer, peraí, a informação é de quem? É da União dos Escoteiros do Brasil? Entra na página para ver, procura, né, as instituições dos escoteiros para saber as informações. Porque teve gente ali que já... Sabe quando você risca assim, um fósforo e joga na pólvora? A impressão que deu foi essa. E infelizmente, causa esse prejuízo para a imagem, né, dos escoteiros. Então, na verdade, o que existe é uma política de acolhimento, de conversa, que, inclusive, faz parte da ética dos escoteiros, né, Everton? Os escoteiros estão alinhados com a nossa Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos. O grupo de escoteiros não é para excluir ninguém, ao contrário, né? Inclusive, assim, se criou também, eu creio que nos grupos aqui da cidade, não sei se algum tem, o nosso não tem, eu vou criar um problema onde eu não tenho. Se passou a impressão seguinte, bom, agora nós vamos ter que fazer um banheiro unissex. Não. Se o meu grupo não tem, nosso grupo hoje não tem, eu não preciso lidar com este problema agora. Eu não preciso. Mas eu tenho que orientar os meus jovens e os pais dos meus jovens sobre o que vai acontecer. E desde cedo, sim, a gente ensina para o jovem a questão, está nas nossas leis escoteiras, né? Que o escoteiro é amigo de todos e irmão dos outros escoteiros. Então, assim, eu não posso tratar o meu irmão com preconceito. Eu sei que existem condições inatas, eu sei que tem coisas que os jovens trazem de casa, e eu sei que às vezes os próprios pais não querem ser preconceituosos, deliberadamente. Foram criados de uma determinada maneira. Vivem num círculo social que pensa dessa determinada maneira. A título de exemplo, né? Eu não posso querer que o Giovanni pense como eu, porque o Giovanni é nascido e criado em Timbó. Eu sou nascido e criado em Porto Alegre. Assim como eu também, algumas coisas de Timbó, eu não posso impor para o Giovanni, porque eu não sei como funciona direito aqui. Tem coisas que o meu pensamento é mais amplo, mas eu ainda não sei direito como a cidade funciona. Ele sabe melhor do que eu, né? Então, assim, a gente sabe como as pessoas têm o pensamento, como elas chegam no pensamento. Mas isso são coisas que a gente, às vezes, tem que guardar para nós. Exatamente. Tem que ser capaz de despir dos preconceitos e reconhecer o direito de indivíduo, né? O direito de existir e de ser acolhido e de ter, né, exatamente, poder ocupar todos os espaços, né? Assim, trabalhar com ele. Mas eu não quero contato com pessoa assim. Bom, se no grupo chegar alguém assim e você não quiser contato, você tem uma opção. Saia do grupo. Ou tenta trabalhar. Não deu certo, eu sou muito preconceituoso, eu vou acabar xingando essa pessoa. Ok, então você sai, que aí é o melhor para todos nós. Né? Ou a gente vai tentar te colocar num lugar que tu não tenha contato, porque assim, mesmo sendo uma coisa errada, eu não posso forçar as pessoas a não ter preconceito. Eu não posso forçar as pessoas a pensar da mesma forma que eu, ou pensar da mesma forma que o Giovanni, né? Isso não existe. Cada ser pensa da maneira que quer. Agora, o que a gente pode pedir é que no momento que você entra no grupo escoteiro, no momento que nós, chefes, quando a gente coloca o nosso pé dentro da sede do grupo, o Everton, pessoa física, o Giovanni, pessoa física, não existem mais. Ali tem o chefe Giovanni, que é chefe da tropa Sênior. E aí tem o Everton, que é diretor de métodos. E aí a gente pensa como o OEB diz que a gente tem que fazer as coisas ali. Dentro da melhor, adequando a realidade do grupo, mas tentando resolver o problema de todos os lados. Hoje eu tenho um problema. Hoje a questão é com transgênero.
Amanhã depois vai haver uma questão com pessoas que vêm do norte. Porque não Sim. porque amanhã depois com pessoas que cometem infração. Sim, para cada caso eu vou analisar. Antes da gente decidir, a gente analisa e vê a situação. E vai ser tudo feito na base do Exato. diálogo. E assim, ó, se de fato, até para preservar o próprio jovem, mas se daqui a pouco ele procura o nosso grupo e a recepção dos colegas dele não é a melhor, eu vou ser o primeiro a dizer para o pai, ó, infelizmente, os nossos jovens não estão preparados para isso. O que eu acho que não aconteceria. Até porque uma das leis dos lobinhos é o lobinho pensa primeiro nos outros. Então, se de pequeno eles já trabalham essa didática, por que não vai continuar depois? Continua. Né? Ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém. A gente é ensinado a Isso. odiar. E se a gente é ensinado a odiar, a gente também pode ser ensinado a amar, a ajudar, certeza. a acolher. Por isso que eu acho que, de repente, é exatamente o ambiente para justamente, talvez a gente assista uma transformação de pessoas que tenham algum preconceito ali, mas com a convivência percam isso, né? Porque eu acho que é a forma que a gente tem para evoluir isso como Mas sociedade. eu acho que hoje também é muito o medo das pessoas. Sim. As pessoas Sim. estão com medo. E Sim. assim, isto está sendo imposto. Não, Sim. gente, não está. Mas assim, para o leigo não tem problema ele pensar errado. Porque viu alguém falar alguma coisa. Então assim, os leigos, os pais dos jovens, eles não têm o conhecimento das regras e os cotismos que os chefes têm. Então o pai pensar de uma forma, não tem problema. O problema é quando quem está no meio pensa dessa forma. E aí a gente fica assustado se assim, ou não soube interpretar, e eu sempre sou assim, eu adoto sempre o princípio da boa-fé. Eu nunca vou pensar que a pessoa está indo para o lado da má-fé, para o lado da sacanagem. Eu vou pensar, não soube interpretar. Porque infelizmente também vai ter gente, eu posso me aproveitar aqui. E aí eu vou pensar desta forma porque eu vou ganhar isso aqui. E eu acho que esse terreno da fake news sempre tem gente que está se aproveitando dessas notícias falsas. Eu acho muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso. Peraí, isso beneficia quem? Sabe? Alimentar essa polêmica, uma notícia que não é verdadeira, que a gente não sabe se foi feito um uso por má fé ou por incompetência mesmo, por falta de interpretação de texto, falta de apuração, pode ter acontecido tudo isso. Mas alguém sempre faz um uso político. Então, acho que é um alerta também importante em relação a isso. Com certeza. Agora, eu queria falar um pouquinho, então, do Grupo Purpurata. São 7 anos? Sim. 7, né? Isso. Começou em 2018. Para ser mais preciso, a primeira atividade foi no dia 3 de março, na Associação de Moradores do bairro Padre Martinho Stein. Olha, então faz agora 7 anos. De começo sim, mas fundação do grupo é em agosto. Daí. Que você, quando começa um grupo, ele fica um período até a fundação. Ah, entendi. E hoje são quantas pessoas participando? Hoje a gente tem registrados em torno de 40 e pouquinhos, né? Isso. Mas com as famílias, tudo... Sempre tem os pais que ajudam e coisa, gira perto de 80 pessoas, mais ou menos. 80 pessoas. E a gente está falando de várias idades. Sim, a partir de 6 anos e meio, né? E daí tem a tropa escoteira, que é a partir dos 10,5, a tropa sênior, que começa a partir dos 14,5, e a gente, durante esse ano, para o ano que vem, também está abrindo o ramo pioneiro, que daí é de 17,5 para 18. Já 18 daí, né? 18, Ele já é adulto, né? Que daí já vai até os 21. E posteriormente a isso, aí esses pioneiros podem se tornar chefes, né? E os pais também que querem ser voluntários, eles podem ser somente pais voluntários, como também podem se pegar o gosto pela coisa quando vê estão com lenço no pescoço e acabam se tornando chefes também. Vocês estão há quanto tempo no escotismo? Eu tô há 10. 10 Vou fazer 10 anos. E eu com o Purpurata, 7 anos. 7 anos. E até assim, sobre a criação do nosso grupo, ela é curiosa, né? Porque, na verdade, assim, eu era chefe escoteiro da Alcateia, que são os lobinhos, né? E lá na Alcateia é um ramo que os chefes têm nome, que é a história do Mogli, o menino lobo, né? Então, eu era um personagem, o Balu, que é aquele urso que era o professor e brincalhão, e eu comecei em 2015 lá. E o filho do Giovanni, o Vinícius, também foi meu lobinho, 2017 acho que chegou lá, né? Então, assim, a própria chefe Silvana, que não pode estar aqui, o filho dela foi meu lobinho também, a minha filha começou lá também, junto comigo,
E a gente criou um vínculo de amizade e por algumas situações nós saímos do 20º em 2017, no final daquele ano. Então assim, e resolvemos criar o nosso grupo. O nosso grupo escoteiro foi criado por um grupo de amigos, né? Então assim, dos fundadores originais do grupo, hoje continuamos eu, o Giovanni, a Silvana, o chefe Rodrigo e a chefe Kátia. Sim. Né? E nesses anos todos, quantas pessoas já passaram? Vocês fazem ideia? Já perderam as contas? Várias e várias e várias. É porque assim, o escotismo ele tem um comprometimento. Então assim, é uma coisa que sempre se repete quando a gente faz cursos, oficinas, e a gente fala para os pais às vezes quando tem um evento, que um jeito fácil de captar um pai, né, é dizer, é só 3 horinhas por sábado. Não são só 3 horinhas por sábado. Porque a gente, até inclusive como a gente estava conversando antes, eu tenho uma literatura. Por exemplo, o chefe Giovanni, chefe da tropa sênior, ele tem um manual do escotista do ramo sênior, ele tem atividades do ramo sênior que ele tem que aplicar. Ele tem um método para seguir. O método escoteiro aplicado para os jovens, que até, se eu não me engano, lá o fundo de cena é viver uma grande aventura, né, com um grupo de amigos. Então, assim, ele tem que seguir aquilo ali. Só que não é no sábado que ele vai chegar, hoje vou fazer isso aqui. Não. A gente elabora um calendário no início do ano. Quer dizer, a diretoria já elabora no ano anterior um calendário da diretoria, do grupo. E as sessões no início do ano elaboram o seu calendário para o ano inteiro, com as atividades planejadas. Hoje eu vou visitar tal grupo. Amanhã, no outro sábado, eu vou fazer essa atividade. No outro vai ser um acampamento. É tudo planejado. E o tempo que a gente tem para planejar é durante a semana. O chefe Giovanni é o maior exemplo que a gente tem no grupo, né? O Giovanni, geralmente, ele te manda mensagem, agora ele parou um pouco. Mas tu via a mensagem dele 1h da manhã. Porque assim, é o tempo. É o tempo que dá. É o tempo que dá. É o tempo que dá. Então não são só 3 horinhas. É dedicação. Às vezes as pessoas chegam, eu até costumo falar que lá no grupo eu acho que eu sou um caso raríssimo. Porque geralmente o pai chega com o jovem e a gente puxa o pai com o passar do tempo. Eu cheguei lá no 20º, no Timbó, quando disseram para mim que eu poderia ser chefe, e eu perguntei, posso usar lenço? Posso. No primeiro dia eu já quis. Eu quis. Os outros a gente puxa. Eu já quis entrar nisso ali. Mas eu amo isso ali. Eu percebo muito isso dentro do escotismo, assim, essa paixão. O voluntariado, né? Que o nosso maior pagamento é ver a alegria das crianças, dos jovens. Um abraço, um carinho. Porque tudo que a gente faz, a gente brinca que o chefe escoteiro é a única profissão que você paga para trabalhar. Né? Porque os cursos que a gente faz, 90% sai do nosso bolso. Né? Tem uns que têm um preço razoável, tem uns que têm um preço um pouco maior, né? Só que sem esses cursos a gente não se aprimora, a gente não cresce dentro do movimento escoteiro. Eu estava na Alcateia até agosto do ano passado como aquelá. Então, o aquelá, ele é o chefe da sessão. Tínhamos mais 4 assistentes na Alcateia, né? Então, eu passei para a tropa sênior, eu vou começar a pedalar tudo do zero agora. Lá eu sabia tudo. Agora eu tenho que correr atrás, aprender tudo de novo, estudar, buscar o que eu não sei, para chegar lá em cima de novo no ramo sênior. Então, sempre é um aprendizado. Sempre um aprendizado. Quais são os principais valores dos escoteiros? Assim, o que se trabalha, o principal, o escotismo, ele quer desenvolver a autonomia do jovem. Tá? Então, assim, o que nós podemos colocar como pilar do escotismo? É você ser leal a você, você ter um compromisso com você, assumir o teu desenvolvimento, você ter um compromisso para com Deus, não necessariamente o Deus de uma religião, mas o espiritual. Você acreditar que existe algum ser superior que criou tudo que está ao redor de você, né? E o compromisso para com o seu país. E aí o compromisso com o seu país é respeitar as leis, ser um bom cidadão, ser um cidadão respeitado, ajudar o próximo. E aí por isso que inclusive está na nossa promessa, é ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, não escolher quem eu vou ajudar, é ajudar todo mundo, independente de cor, raça, credo, condição social. Gênero. Esses são os 3 valores. Isso é o principal. Né? E até a questão de gênero tu poderia colocar na questão espiritual, né? Se somos todos filhos de Deus. Sim. Né? Então, assim, é isso que a gente ensina. Claro,
Para os lobinhos é uma forma de ensinar. Para os escoteiros já é outra, para os sêniores é outra, e para os pioneiros que são adultos já é uma outra. Mas o grande objetivo é a gente pegar um lobinho, com 6 anos e meio, e devolver ele com 21 anos, que aí ele se torna, que ele é pioneiro, aí tem que sair, com 21 anos sai como beneficiário, né? O jovem, ele sai com 21, ele pode ser chefe se ele quiser, mas a gente quer devolver um lobinho que a gente pegou com 6 anos, como um adulto produtivo na sociedade. Como aí sim, um cidadão de bem. Um cidadão que respeita o próximo, um cidadão proativo, que contribui com tudo, que sabe o lugar dele na sociedade. Esse é o objetivo principal do escotismo. Excelente. E eu sei que pela frente tem uma pastelada, né, do Purpurata. Vamos fazer uma propaganda aí dessa pastelada, chamar a população, porque afinal os escoteiros também precisam de uma verba para se manter, que não é fácil. Com certeza. Vai ser agora no dia 15 de março. Vai ser lá na nossa sede mesmo, das 10 até as 14 horas. Vai ter pastel de frango, carne e pizza, né, da pastelaria Panoff de Benedito, todo mundo gosta bastante. A gente está comercializando 5 pastéis no valor de R$30, o cartão, né? Então, daí você tem essa variedade. No dia vai ter venda também lá, né? Não só antecipado, vai ter venda lá também. E também a gente vai ter bebida, né? Refrigerante e água para quem quiser talvez comer lá e coisa assim. A ou sede pegar para levar para casa. Tá, a sede fica no bairro Dona Clara, é isso? Isso, na frente do Museu da Música. Tá. Bem em frente o antigo posto de saúde ali. Não tem erro. Gente, gostei da conversa. Aliás, achei muito importante. Quero agradecer demais a presença do chefe Everton, chefe Giovanni, do Escoteiro Purpurata aqui no nosso MistoCast, para que a gente possa esclarecer, né, as informações. A informação é uma arma poderosíssima e a gente trabalha para isso, né, para tirar esse monte de ruído que existe numa informação e deixá-la mais clara para as pessoas. E eu acho que além de fazer isso, acho que além da gente esclarecer, a gente ainda deixou essa mensagem, né, de acolhimento, né, em busca de uma sociedade que seja mais justa, que seja mais igualitária e que a gente consiga também olhar pela ótica do outro, né? A gente falou ali muito essa questão do gênero, a gente pensa muito assim, como é que o grupo vai lidar se tiver um transgênero? Mas como é que essa pessoa trans está se sentindo? Como é que ela se sente na sociedade? Como é que ela vai estar se sentindo naquele grupo, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de empatia, de pensar o quanto que é assustador para ela. E para essa pessoa ser recebida nesse grupo com acolhimento, eu acho que é muito importante. E até pegando uma outra linha, hoje, infelizmente, os nossos jovens estão muito vidrados nas telas, né? E é uma coisa que a gente busca muito com eles. Entrou no grupo, quem tem celular fica lá guardadinho, né? E a atividade. Eles têm que aprender fazendo, vão fazer nós, vão fazer amar, aprender a ter liderança, aprender a pensar no próximo, ajudar o próximo. A gente já teve casos, 2 casos foram de lobinhos, assim, que eram muito agitados quando começaram com a gente, né? E hoje estão na tropa escoteira e são outras pessoas, completamente outras pessoas. Eles não aceitavam opinião, né? E hoje não, chefe, vamos fazer, como é que a gente faz? Me ajuda aqui e conversa. Então, nós como chefes escoteiros, nós não somos professores. Nós estamos ali como irmãos mais velhos, para que a gente possa fazer com que essas crianças e jovens cresçam e se fortaleçam no meio que a gente vive hoje. Perfeito. Quer encerrar com alguma fala? Não, só fazer um convite, né? Nossas atividades são ali na frente do Museu da Música, no bairro Dona Clara, né? Todos os sábados, das 14 até as 17 horas, né? Então fica um convite ali. Se quiser deixar um pouco a tela do celular de lado, viver um pouquinho na natureza, né? Sentir uma picadinha de mosquito, né? Tá convidado a participar. Ótimo. Obrigada, então, pela presença. A gente que agradece. E a gente se vê no próximo MistoCast. Tchau.